Vamos fazer uma omelete? Não, gente, eu não me atrevo aos dotes culinários aqui para esse canal. Eu trouxe esses ovos para mostrar o que entra ou não entra na partilha de bens lá na hora do divórcio ou da dissolução de união estável, quando o regime é comunhão parcial de bens. Então, se você vai casar, ou já é casado, ou vive em união estável, presta atenção nesse vídeo, porque ele pode valer muito mais do que qualquer contrato que você já assinou. Essa cesta aqui representará o patrimônio do casal e cada ovo inserido nela representará um direito, um bem ou uma dívida a ser dividido. E, claro, terão ovos que ficarão fora da cesta, porque são bens que não irão se comunicar por pertencer apenas a um do casal. Mas atenção, essa cesta que eu vou montar hoje aqui com vocês, ela é para o regime específico de comunhão parcial de bens, certo? Existem outros regimes, existe o regime da separação total de bens, da participação final nos aquestos, da separação obrigatória, na comunhão universal. Cada regime tem a sua regrinha. Hoje eu vou mostrar o regime da comunhão parcial de bens. Eu sou Renata de Souza, advogada atuante em direito de família, e fica comigo aqui que a gente vai aprender hoje de uma vez por todas a dividir um patrimônio lá na hora do divórcio ou da dissolução de união estável. Por que o vídeo é sobre o regime de comunhão parcial de bens? Porque ele é o que mais vigora no Brasil. Se o casal casou no civil ou formalizou união estável e não assinou pacto antinupcial, escolhendo outro regime, é automaticamente o regime de comunhão parcial que irá valer. Então esse é o regime da maioria dos brasileiros. E muita gente acredita que no divórcio divide tudo pela metade. Isso não é verdade. O que será dividido, que entra para a cesta, vai depender de quando e de como aquele patrimônio foi adquirido. Então, vamos entender? A lógica é simples. No regime de comunhão parcial de bens, o que cada um já tinha antes de casar continua sendo só dele. O que o casal construiu junto durante o casamento, durante a união estável, é dos dois. Então, na hora de dividir, vai ser sim comunicado, né? Esses bens vão entrar aqui para a cesta, certo? Com algumas exceções, claro, que eu vou mostrar aqui com esses ovos. Então vamos aos ovos. O que vai para a cesta e o que vai ficar de fora aí na hora da divisão. Primeiro ovo. Primeiro bem a ser dividido, os bens comprados durante a união. Então, a casa, o carro, aquele terreno, se ele foi comprado durante o casamento, depois que começou ali o casal a viver junto, com dinheiro, com o trabalho de qualquer um dos dois, mesmo que esteja só no nome de um, não importa se o carro está só no CPF do marido, não importa se o terreno está só no nome, lá na escritura, no nome da esposa. Se foi comprado durante a relação, em regra, é dividido, em regra vai para a cesta. A lei presume o esforço comum. Você não precisa provar que ajudou a pagar. A regra não é quem comprou ou no nome de quem está. A regra é, se o bem foi adquirido durante a união, com o esforço ali do casal, com remuneração, onerosamente, sim, é do casal, mesmo que no documento esteja apenas no nome de um dos dois. Frutos dos bens recebidos durante a união. Frutos, mesmo que venham de um bem que era só de um deles antes do casamento, os frutos gerados neste bem se dividem. Então, exemplo, aluguel de um imóvel que era só do marido. Esses aluguéis que foram recebidos durante o casamento também irão se dividir. Os dividendos, os lucros da empresa que existia antes, esses lucros, esses dividendos serão divididos sim, tá? Então, os frutos que esse bem particular deu, entra para a cesta e vão ser divididos. Benfeitorias em bem particular que era só de um dos cônjuges. Digamos que a casa era da esposa antes do casamento, antes dela casar. Mas o casal construiu uma cozinha nova, fez uma reforma, ampliou, certo? Ficou 2 vezes maior.
essa valorização gerada, essa benfeitoria entra na cesta. Não a casa inteira, apenas a benfeitoria. A casa continua sendo só dela. Bens adquiridos por fato eventual, como loterias, jogos e apostas. Você ganhou na loteria durante o casamento? Esse valor, esse prêmio entra para a cesta, assim como algum prêmio que você ganhou em um reality show como o Big Brother ou a Fazenda também entra para a cesta. FGTS, Previdência Privada, verbas trabalhistas geradas durante a união. Esse é um ponto bastante discutido, bastante polêmico, mas a tendência é que, se foi gerado durante a união, depositado durante a convivência, ele entra na cesta. Dívidas adquiridas em prol da família também entra na cesta. Não é só os bens, não, as dívidas também entram para a divisão. Doação em nome dos dois. Muita atenção aqui. A herança, doação, não entra para a partilha, se foi feita apenas para um do casal. Agora, se houve uma herança, uma doação, um testamento lá, dispondo claramente que era para o casal, que era para os dois, então entra para a cesta essa doação, porque foi no nome dos dois, foi para os dois, será dividido. E agora, o que fica de fora da cesta? Primeiro, o que fica fora da cesta é aquilo que era já da pessoa, né? O patrimônio particular dela. Então, se você tinha um apartamento, um terreno seu antes de você casar, esse patrimônio é só seu, não entra ali para a cesta. Herança ou doação recebida só por um dos dois, como eu já tinha adiantado anteriormente. Você recebeu uma herança, tá só no seu nome, era só para você, do seu pai, ou do seu avô, da sua mãe, é só seu, só vai para a cestinha naquela hipótese quando houve uma doação para o nome dos dois. Bens comprados com dinheiro de outro bem particular, então a chamada subrogação. Se você vendeu aquele bem que já era seu, ou recebeu uma herança e com essa herança você pegou o dinheiro e comprou, sei lá, um apartamento. Esse bem comprado, oriundo da venda do seu outro bem particular ou da herança, ele não vai ser dividido, porque ele foi subrogado. A lei chama de subrogação. Foi comprado no lugar daquele bem particular, então não entra para a divisão, não entra para a cesta. Objetos de uso pessoal, ou livros, instrumentos profissionais. Então, as suas roupas pessoais, seus equipamentos de trabalho ficam com você, não entra para a divisão. Então, o violão do músico, as ferramentas do encanador, os livros do advogado jamais irão para a cesta para serem divididos. Dívidas anterior ao casamento. Anterior. Gente, dívida contraída antes de casar é de quem contraiu, não vira problema do outro. Dívidas por atos ilícitos. Se um dos cônjuges cometeu um ato ilícito e gerou uma dívida, uma indenização, uma multa, isso fica com quem cometeu o ato ilícito, não irá para a cesta. Só vai para a cesta quando esse ato ilícito gerou benefícios para o casal. Então, aproveitou o casal, a outra pessoa sabia e entra para a cesta de divisão. Agora, foi cometido pelo marido ou pela esposa somente, a outra pessoa nem sabia, não foi beneficiada, não entra para a divisão. E agora, o ponto que mais gera dúvida e mais gera processo caro na justiça, que é quando um dos cônjuges tem empresa. Eu até pintei o ovo contra a cor aqui, ó. Eu vou dividir em dois cenários. Primeiro cenário, a empresa cotas que já existia antes da união. Se você era sócio, já tinha suas cotas antes de casar ou começar a morar junto, a regra é clara. As cotas mãe não entram na cesta. Elas são um bem particular adquirido o quê? Antes da convivência. Só que aí vem a pergunta de R$1 milhão. E se durante o casamento essas cotas valorizaram? A empresa cresceu, o patrimônio da sociedade aumentou. Essa valorização aqui da empresa entra na cesta ou não? Hoje, o entendimento do STJ é o seguinte, e isso é jurisprudência consolidada, não é texto de lei, não está lá escrito na legislação. Depende a causa dessa valorização. Se a valorização veio de um fenômeno puramente econômico, ou seja, o mercado aqueceu, as ações foram
vendidas, né? O setor subiu, a moeda valorizou. O STJ diz que essa valorização não se comunica, não divide, porque não veio, do esforço do casal, veio puramente do mercado. Mas se a valorização veio do trabalho, do esforço do sócio dentro da empresa durante a união, né, ele geriu, expandiu, reinvestiu, cresceu o negócio com a sua dedicação, aí os lucros e dividendos distribuídos durante a união entram na cesta como frutos do trabalho. Lembra que eu já expliquei sobre os frutos? Se houve lucros, se houve dividendos, entrarão esses para a cesta. Ou seja, a cota-mãe fica de fora, mas o que ela produziu durante a união, os lucros e dividendos, podem entrar. Agora, aquela empresa adquirida durante a união, ela não existia, a sociedade não existia, e ela foi constituída apenas depois que começou o casamento, as cotas foram compradas durante a união com o dinheiro do casal. Aí sim, as próprias cotas entram na cesta como qualquer outro bem. Só um detalhe técnico importante aqui. O artigo 1027 do Código Civil diz que, mesmo quando as cotas são partilháveis, o ex-cônjuge não pode entrar automaticamente como sócio, nem exigir a cota na hora. Ele tem direito a receber periodicamente esses lucros, proporcionalmente à parte que lhe cabe, até que a sociedade seja liquidada ou até um acordo de pagamento de dinheiro surgir. Isso existe para quê? Para não fazer quebrar a empresa, né? Não prejudicar os sócios, os funcionários, não fazer com que ela tenha essa quebra aí da noite para o dia, certo? Agora, o que pode mudar com a reforma do Código Civil que está em tramitação no Senado, né? Há um projeto de lei, que é uma proposta para a reforma do Código Civil. Até a gravação desse vídeo ainda não virou lei. Está em análise lá na Comissão Temporária para a Atualização do Código Civil. E o texto da Comissão de Juristas propõe algo que muda justamente esse ponto das empresas que eu acabei de explicar, que é a inclusão do artigo 1060, que é um dispositivo dizendo o seguinte, que vai entrar na comunhão a valorização das cotas sociais ou ações decorrentes de lucros reinvestidos na sociedade durante a união, mesmo que a empresa tenha sido constituída antes do casamento ou da união estável. Ou seja, pela proposta, não importaria mais se a valorização veio do fenômeno econômico ou não. Esse é um texto bem polêmico, que já está sendo bem criticado, mas isso é só um projeto de lei. Eu trouxe aqui para o vídeo porque já está tendo falatório, muita gente comentando. Se de fato for aprovado, se virar lei, com certeza eu faço outro vídeo aqui explicando mais aprofundado para vocês. Vou seguir acompanhando a tramitação desse projeto de lei e trago aqui as novidades, tá? Hoje, julho de 2026, a regra eles ainda observam o porquê da valorização, se foi mediante crescimento natural do mercado ou se houve ali um esforço do casal, do sócio, certo? Então, essa é a cesta da comunhão parcial de bens, dos bens adquiridos onerosamente durante a união, que vai ser partilhado, os frutos, né, dos bens, os prêmios recebidos, a doação recebida em nome dos dois. Aqui é a cesta a ser dividida. Já esses ovos que ficaram de fora são os bens que não serão divididos, os bens particulares, os subrogados, a herança em nome só de um deles, tá bem? Aqui ficou a divisão do patrimônio. Esse é um vídeo explicativo, educativo. Recordo sempre que cada caso precisa ser analisado especialmente, aprofundadamente, né? Para ver se tem alguma exceção, se o patrimônio entra ou não. E se você está prestes a casar, é empresário, tem uma empresa, agora é o momento de você ver com um advogado de confiança. Os contatos do nosso escritório estão na descrição desse vídeo, que é justamente o momento certo para você decidir com qual regime vai casar, se não é interessante fazer um pacto antinupcial, se não é interessante fazer um contrato de convivência, se você só for conviver em união estável, este é o momento. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco, né, a sua situação, as regrinhas ali da divisão na hora do divórcio, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e
e deixa aqui no comentário aquela sua dúvida sobre partilha, se você ainda tem alguma dúvida. Eu vou responder nos próximos vídeos. Um abraço e até mais!